Vamos continuar acompanhando, porque o nosso Fenômeno Fica Alerta segue, inclusive, falando do caso da bebezinha da Ana Beatriz, porque está acontecendo nesse momento a audiência de custódia da Eduarda Silva de Oliveira, que é a mãe da pequena Ana Beatriz, que estava prevista para acontecer na manhã de hoje, né? E aí nós mostramos logo no início, enquanto estávamos mostrando a matéria, o momento que os advogados chegavam até o local. A Maria Maciel está ao vivo nesse momento para trazer detalhes e informações, porque a audiência de custódia me parece que está acontecendo, já aconteceu. Como é que está essa situação nesse momento? Nos atualize. Maria, boa tarde. Boa tarde para você, Wilson. Muito boa tarde para todo mundo. Olha, essa audiência de custódia ainda vai começar. A previsão é que seja realizada 12h30, daqui a pouquinho, né? A sala aqui do Tribunal de Júri 2, que fica no Fórum do Barro Duro, está sendo já preparada, né? As pessoas estão chegando, inclusive o juiz acabou de chegar. A Eduarda, ela já está aqui no fórum também, numa sala separada. A gente não teve acesso a ela, né? Mas a gente acompanhou ela, que saiu da central de flagrantes, né? Acompanhada da Polícia Civil, então ela já está aqui. Chegaram por aqui também os dois advogados, o José Wellington e também o Josenildo Menezes, que veio de Recife para dar apoio ao advogado, ao José Wellington, os dois que estão acompanhando a situação da Eduarda. Então, como é que vai ser essa audiência de custódia? Vai ser realizada aqui, daqui a pouco, 12h30, e é nessa audiência de custódia que será decidido aí o futuro da Eduarda, né? Se ela será mantida presa, porque ela foi presa em flagrante, agora vai passar por essa audiência e o juiz, depois de ouvi-la, né, e diante dos procedimentos necessários, vai decidir pela prisão preventiva ou não. A gente segue acompanhando toda essa situação. Eduarda, ela saiu de Novo Lino durante a madrugada, chegou aqui na central, foi para a central de flagrantes, né? E havia um desencontro muito grande, né? Havia ainda dúvida se essa audiência de custódia seria realizada de forma presencial ou mesmo se seria uma audiência online, lá mesmo da central de flagrantes, mas a confirmação é de que vai acontecer aqui mesmo e tudo está sendo preparado para isso. A gente lembra, né, do desfecho dessa história, a gente que acompanhou de perto toda essa situação. Ontem, né, nós estivemos em Novo Lino, acompanhamos tudo desde o início, né, quando ela revelou o que tinha acontecido nessas duas possibilidades aí que hoje trabalha a Polícia Civil, de que ela teria, né, asfixiado a bebê com um travesseiro, e também uma outra versão dada por ela de que a menina teria se engasgado, ela tentou reanimá-la, mas não conseguiu. Então, essas duas versões apresentadas pela Eduarda, né? E essa versão só vai poder ser confirmada após o laudo pericial, né? E isso vai ser juntado depois ao inquérito policial. O fato é que agora ela está aqui e aguarda, então, a realização dessa audiência. A gente segue por aqui acompanhando tudo. Os advogados conversaram um pouquinho comigo antes, mas disseram que só vão falar alguma coisa depois da audiência de custódia. É com você aí no estúdio, Wilson. Vamos trazer a Maria Maciel, que está nesse momento agora na audiência de custódia, a gente entender o que é que foi decidido nesse momento. Maria Maciel, quais são as informações, o que é que aconteceu? Já terminou a audiência de custódia, o que é que foi decidido? Wilson, olha, essa audiência de custódia deve começar dentro de alguns instantes, né? Um pouquinho antes desse início, né? Eu vou conversar aqui com os advogados que representam a Eduarda, o doutor Josenildo Menezes, né? Que veio de Recife e que agora entra também nesse caso junto ao advogado José Wellington. O que vocês vão fazer em relação a pedido, né? Há condições dela ficar presa? O que vocês pensam sobre isso? Boa tarde. Olha, inicialmente há condições sim de sair daqui presa, mas a defesa vai, hoje aqui a gente não pode adiantar a questão de mérito, hoje aqui o que vai ser decidido é se ela tem ou não tem condições de responder esse processo em liberdade. Então a defesa hoje vai trabalhar, vai mostrar, não podemos adiantar aqui as nossas teses, mas a gente vai trabalhar no intuito de que ela tenha segurança física, tenha direito ao tratamento também, né? A questão psicológica, psiquiatra, enfim, ela tem um outro filho entre 5 ou 6 anos de idade, se não me engano, que precisa dos cuidados dela, que é dependente 100%. Então, existe uma grande preocupação como vai ser o futuro daqui para frente em relação a Eduardo. Então, vamos sim tentar, como defesa, para que ela venha a responder os processos em liberdade, né? Tem esse direito, mas sabemos que não é fácil, é difícil.
Bom, converso também com o advogado José Wellington, que tem acompanhado, né, todo esse caso, esteve ao lado da família todo esse tempo, inclusive ontem. Realmente há essa questão do estado emocional da Eduarda hoje, essa questão psicológica, precisa ser levada em conta? Sim, bom dia ou boa tarde a todos. A gente, tendo em vista a toda essa trajetória desse inquérito policial, a gente vimos aí que teve várias versões dentro do processo, antes da gente entrar, né, dentro do processo para fazer os acompanhamentos jurídicos, né? Agora a gente está vendo, está pegando toda a dinâmica do inquérito policial, que ainda não finalizou, teve só o desfecho, né, ontem, junto ao delegado doutor Marcelo, e doutor João Marcelo, doutor Igor, e junto ao secretário de Defesa Social, doutor Flávio Saraiva. Então, a partir disso, a gente agora está vendo, junto à audiência de custódia, né, vamos ver agora qual vai ser o próximo passo para esse desdobramento, mas estamos ansiosos para a gente ver agora o que pode se proceder a partir de agora. Lembrando que é um fato hoje que teve uma resposta para a sociedade, né? Mas toda a sociedade repudia essa situação e a gente aqui está com uma equipe técnica, jurídica, né, que é indispensável ao processo, devido processo legal, à ampla defesa. Então, tudo isso a gente vai analisar agora diante da audiência, vai iniciar a audiência, então vamos ver agora os próximos desdobramentos desse caso de Ana Beatriz. Lembrando que estamos muito tristes em relação a isso, não só o estado de Alagoas, mas o Brasil inteiro está sofrendo, né, com essa situação, mas o processo de direito, da ampla defesa, do contraditório, tudo isso aí a gente agora vai fazer o acompanhamento hoje, como fizemos na delegacia, junto ao pai, junto à família, né? Infelizmente tivemos um desfecho que a gente não foi legal para ninguém ganha com essa circunstância, mas agora vamos sentar em audiência de custódia e vamos ver agora o lado emocional dela, né, a questão psíquica, né, em relação a isso, e após isso a gente volta aqui para conversar com vocês, a imprensa que tem vinculado, que está de parabéns, tem feito um grande papel, um grande trabalho em relação a isso e estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, então, pela gentileza, pela atenção de nos atender. Eles vão sair agora, né, para ir para essa audiência de custódia, né? Tá tudo já preparado ali na sala do Tribunal do Júri, o juiz já está ali. E a gente segue por aqui, Wilson, acompanhando, então, aguardando o resultado dessa audiência de custódia para saber o que vai acontecer com a Eduarda. Se ela vai responder o processo em liberdade ou vai permanecer presa. É com você aí no estúdio. Vamos fazer o seguinte, vamos agora direto, então, ao Instituto para falar sobre o Instituto Médico Legal, ao vivo agora com a Maria Marcel, que vai nos trazer informações. Nós estamos agora na audiência de custódia, daqui a pouco vamos trazer também a atualização do Instituto Médico Legal também sobre a liberação do corpinho da bebezinha, mas agora vamos para a audiência de custódia, que me parece que começa a partir de agora. É isso, Maria, nos atualize. Estamos aqui no aguardo, Wilson, nessa expectativa também para o início dessa audiência de custódia aqui no Fórum do Barro Duro, né? Essa audiência que vai acontecer aqui na sala do Tribunal de Júri de número 2, né? Ali a gente vê imagens de um policial penal que é aguardando, né? A Eduarda, ela deve entrar por aquela porta que tem ali atrás para participar então dessa audiência de custódia. Os advogados já estão lá dentro, né? Quando eu conversei um pouco antes com eles, disseram que vão fazer esse pedido para que a Eduarda responda ao processo em liberdade, isso por conta do estado de saúde e emocional dela. Segundo o advogado José Wellington, ela tem sim problemas relacionados à saúde, né? E também tem a parte psíquica. E então o pedido da defesa para que ela responda a esse processo em liberdade. Então, há essa expectativa, eles mesmos acreditam que não é fácil, né, diante de tudo que já foi dito, diante de tudo que aconteceu, da forma como aconteceu, mas a defesa está fazendo o trabalho dela, né, e a Eduarda, como qualquer outra pessoa, tem o direito de defesa e os advogados estão aqui para isso. Então, essa sala é onde vai acontecer essa audiência, estava prevista para 12:30, né, já são 1h da tarde, né,
essa audiência ainda não começou, então há uma expectativa muito grande. O juiz que vai presidir essa audiência de custódia é o juiz Antônio da Costa Iris Júnior. Ele disse que logo após o término ele vem falar com a nossa equipe, né, para trazer esse resultado que é tão esperado, né? O que vai acontecer com a Eduarda? Ela vai responder esse processo em liberdade? A prisão em flagrante será convertida em prisão preventiva? Então existe toda essa expectativa em relação ao resultado dessa audiência de custódia, né? Esse é um procedimento que acontece em todos os casos de prisão em flagrante, que aí a Eduarda, eu tentei saber um pouquinho como é que funciona aqui, Wilson, e funciona assim, pelo menos eles já têm conhecimento dos fatos, vão ouvir a Eduarda, tem algum momento aí que a defesa vai poder falar também, e aí o juiz vai decidir então se converte a prisão em flagrante em prisão preventiva ou então concede aí o direito dela responder esse processo em liberdade, né? O que é uma possibilidade bem difícil diante de tudo que a gente viu e ouviu nesses dias, né? Ela que acabou então admitindo que a filha, que matou a filha, não se sabe ainda a forma, a causa da morte, mas o fato é que a Ana Beatriz foi encontrada morta dentro de uma sacola lá no armário dos fundos da casa. Isso tudo a gente acompanhou ontem, né? Foram longas horas de cobertura, né, da nossa reportagem, acompanhando tudo de perto. A gente que conversou com familiares, inclusive o pai, que é um relato emocionado dele. A gente não sabe como é que vai ficar a relação, né, da família após tudo isso que aconteceu. Não, a gente não sabe se depois disso ele ainda teve essa oportunidade de conversar com a esposa Eduarda. Ontem, quando eu saí da delegacia lá em Novo Lino, já era tarde da noite, né? E a Eduarda, ela, num novo depoimento, chorava copiosamente. E o pai também foi ouvido, ele contando tudo o que tinha acontecido. E a cena, né, que a gente já mostrou aqui por diversas vezes e que comoveu muita gente, é a cena dele segurando aquela mantazinha da bebê, da pequena Ana Beatriz, que é a única lembrança que ele tem. É como se ele quisesse sentir o cheiro, sentir a presença da filha que ele não teve a chance de conhecer. Bom, a gente segue acompanhando aqui, Wilson, essa audiência de custódia que deve começar nos próximos minutos para trazer então essa decisão, esse resultado do que vai acontecer com o Eduardo. E eu acho que é isso que todo mundo quer saber também, né? O que a justiça vai decidir em relação a ela. Segundo, até os delegados falavam aí no estúdio, né, existem esses dois crimes, né, que ela pode responder, né? Ocultação de cadáver, já é certo, e o outro seria ou infanticídio ou homicídio. E essa definição vai depender do resultado do laudo do IML, que ainda não ficou pronto, né? Esse prazo é de 10 dias para que eles possam, então, emitir esse laudo, que deve trazer em detalhes, né? Como ela morreu, se foi por asfixia, se foi por esganadura, se foi por engasgo. Então, até saber, olha, quantas horas ela teria já morrido. Então, esse laudo, ele vai trazer todos esses detalhes, né? Então, isso também vai ajudar e muito nas investigações, que não acabaram, né? Houve o desfecho do caso com o aparecimento, né, já que a polícia encontrou o corpo da Ana Beatriz, mas esse inquérito ainda não foi concluído, né? A investigação segue, até para saber se Eduarda teve ajuda de alguém para esconder esse corpo ou se teve ajuda aí na morte da menina. A gente segue por aqui, qualquer novidade, assim que a Eduarda chegar por aqui para participar dessa audiência de custódia, a gente volta com você, Wilson. Aqui para essa audiência de custódia, ela foi trazida pelo policial penal, já está aqui na sala e vai ter início então essa audiência de custódia. Ela que chegou acompanhada de um policial penal, a gente segue aqui acompanhando, ela está sentada, ela está um vestido azul, né, estampado, com os cabelos presos, e aguarda ali, de frente para o juiz, o que vai ser decidido em relação a ela. A gente segue aqui acompanhando, Wilson, essa audiência de custódia, porque a Eduarda, ela estava na central de flagrantes e foi trazida para cá. Ela estava numa sala até aguardando até o momento e só agora ela foi trazida para essa audiência, né? Os advogados também acompanham aqui
essa audiência, estão ao lado dela, né? E agora vão começar os procedimentos. A gente não pode mostrar aqui, né? Até o juiz, ele conversou com a gente, dizendo que não é possível ainda mostrar esse procedimento, né? Mas que assim que terminar essa audiência de custódia, ele vai conversar com a nossa equipe, né? A gente segue aqui no fórum do Barro Duro, né? Essa audiência de custódia que estava prevista começar 12h30, teve início agora, olha, quase 40 minutos depois, essa audiência de custódia que vai decidir o futuro, então, da Eduarda. A gente mostra aqui ao vivo, né? A gente acompanhando aqui toda essa situação desde o início, né? A Eduarda, né? Que veio depois de tudo que aconteceu, após informar onde estava o corpo da filha, né? Depois de tudo que aconteceu, passou horas na delegacia prestando depoimento ontem lá em Novo Lino, depois foi encaminhada para a central de flagrantes aqui em Maceió e agora está na audiência de custódia, aguardando então a decisão do juiz. A gente segue por aqui, Wilson, acompanhando, né? A gente tem essas imagens, né? Imagens gerais dessa audiência, já que não é possível filmar esse procedimento. E a gente está aqui, segue acompanhando de perto essa situação aqui. Audiência de custódia que acontece aqui no Fórum do Barro Duro. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria continua no local com toda a nossa equipe. São imagens ao vivo nesse exato momento do Fórum do Barro Duro, onde acontece a audiência de custódia, que vai decidir, inclusive, qual será o futuro, inclusive, ou qual seria a pena, inclusive, trazida aí. Se vai ser em flagrante, né? Se continua ainda em flagrante, ou se ela responde, por exemplo, em liberdade, com algumas restrições, ou se será, inclusive, transformada em prisão preventiva. E aí ela segue, então, continuando preso, seguindo para o sistema penitenciário. Tá? Uma audiência de custódia, o que acontece? Todo e qualquer preso que acaba cometendo qualquer crime, é feito logicamente ali o boletim de ocorrência, o termo circunstado de ocorrência pela polícia, e aí tem, segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 24 horas o magistrado tem que ouvir essa pessoa que está sendo acusada e a partir daí dos laudos decidir o que vai ser feito com ela. Se ela mantém em flagrante, se mantém, transforma em preventiva, ou se ela continua presa, ou se pode receber aí medidas socioeducativas, enfim, são todas essas nuances que acontecem na audiência de custódia. Como ela ainda estava, com o corpo da bebezinha foi encontrada ontem, ainda estava em flagrante, né, em flagrante, ela foi presa em flagrante, né, pela polícia e agora passa nesse momento para a audiência de custódia, tá bom? Bom, nós temos que tirar porque agora foi uma recomendação da própria justiça, do próprio magistrado, de que não fosse exibido. Nós vamos respeitar, mas a Maria Maciel continua ao vivo no fórum. A qualquer momento nós teremos um desfecho do que é que aconteceu. O que é que vai acontecer com a Eduarda de Oliveira, que é a mãe da pequena Ana Beatriz, que foi encontrada morta dentro da casa dela, como ela disse, que acabou então asfixiando a criança com um travesseiro. Tá? Daqui a pouquinho a gente pode atualizar esses detalhes para vocês daqui a pouquinho. A qualquer momento a velocidade da notícia aconteceu, você sabe em primeira mão aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá? Vamos trazer agora o caso da bebezinha da Ana Beatriz também, porque acontece nesse momento a audiência de custódia da Eduarda Silva de Oliveira, que é a mãe da pequena Ana Beatriz. Maria está ao vivo agora no fórum e vai trazer informações e atualizações para a gente. Maria, a audiência continua, terminou, qual é o desfecho de tudo isso? Nos atualize. Wilson, essa audiência de custódia, ela segue em andamento. A audiência começou um pouco mais de 1 hora, né? Já são mais de 40 minutos, né? Todos reunidos lá dentro. A gente mostrou o momento em que Eduarda chega para essa audiência, né? Ela de cabeça baixa, sem expressar muito sentimento, né? Ficou ali sentada, né? Continua ali sentada de frente para o juiz e a promotoria, né? Aguardando. Em alguns momentos, né? A gente percebe, a gente que acompanha, né? Do lado de fora, mas consegue ter essa visão, ela respondendo algumas perguntas do juiz, esse juiz que preside essa audiência, que é Antônio da Costa Aires Júnior, e a promotora de justiça Andréa de Andrade Teixeira, ambos de Joaquim Gomes, que estão nessa audiência de custódia. No início foi lido o relatório, né, da Polícia Militar, o relatório do Ministério Público,
do Ministério Público, né, com os fatos, e agora há esses momentos, né, em que o juiz se dirige aos advogados, momento em que ele se dirige à própria Eduarda, e a gente segue acompanhando para saber o resultado dessa audiência de custódia. A grande pergunta é: Eduarda vai continuar presa ou poderá responder o processo em liberdade? Esse é o pedido da defesa, os advogados de defesa que acompanham Eduarda. Agora resta saber o que a Justiça vai decidir diante aí dos fatos, diante de tudo o que aconteceu. A gente continua aqui no Fórum do Barro Duro acompanhando essa audiência de custódia de Eduarda, mãe da pequena Ana Beatriz, que teve seu corpinho encontrado ontem. É com você aí no estúdio.